Além de Moisés, nenhum personagem do Antigo Testamento é mencionado mais no Novo Testamento do que Abraão. Tiago se refere a Abraão como um amigo de Deus, um título usado por ninguém mais nas Escrituras. Crentes de todas as gerações são chamados de filhos de Abraão. A importância e o impacto de Abraão na história da redenção são claramente vistos nas Escrituras. A vida de Abraão toma boa parte da narrativa de Gênesis, desde sua primeira menção em Gênesis capítulo 11, verso 26, até a sua morte em Gênesis capítulo 25, verso 8. Sabemos pouco sobre seu nascimento e infância. Quando conhecemos Abraão pela primeira vez, ele já tem seus 75 anos de idade. Gênesis capítulo 11, verso 28 registra que o pai de Abraão, Terá, morava em Ur, uma cidade influente no sul da Mesopotâmia, situada no rio Eufrates, a meio caminho entre a cabeça do Golfo Pérsico e a cidade moderna de Bagdá. Também aprendemos que Terá tomou sua família e partiu para a terra de Canaã, mas se estabeleceu na cidade de Harã, no norte da Mesopotâmia, na rota comercial da antiga Babilônia, a meio caminho entre Nínive e Damasco. A história de Abraão realmente se torna interessante no início de Gênesis capítulo 12. Nos 3 primeiros versículos, vemos o chamado de Abraão por Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus convoca Abraão a deixar sua casa em Harã, e diz para ele ir para uma terra que ele mostrará. Deus também faz 3 promessas a Abraão. 1. A promessa de uma terra própria. 2. A promessa de gerar uma grande nação. E 3. A promessa de bênção. Essas promessas formam a base para que mais tarde será chamada de Aliança Abraâmica, estabelecida em Gênesis capítulo 15 e ratificada em Gênesis capítulo 17. O que realmente torna Abraão especial é que ele obedeceu a Deus. Gênesis capítulo 12, verso 4 registra que, depois que Deus chamou Abraão, ele foi-lhe como ordenara o Senhor. O autor de Hebreus usa Abraão como exemplo de fé várias vezes e se refere especificamente a esse ato impressionante. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Naquela época, as unidades familiares eram fortemente unidas. Era incomum que os membros da família vivessem a centenas de quilômetros um dos outros. Além disso, nada nos é dito sobre a vida religiosa de Abraão e sua família antes de seu chamado. O povo de Ur e Harã adorava o antigo panteão dos deuses da Babilônia, em particular o deus da lua. Então Deus convocou Abraão de uma cultura pagã. Abraão conheceu e reconheceu o chamado do Senhor e obedeceu voluntariamente, não hesitantemente. Outro exemplo da vida de fé de Abraão é visto do nascimento do seu filho Isaque. Abraão e Sara não tinham filhos, uma verdadeira fonte de vergonha nessa cultura. Mas Deus prometeu que Abraão teria um filho. Este filho seria o herdeiro da vasta fortuna de Abraão, com o qual Deus o abençoou. E mais importante, seria o herdeiro da promessa e a continuação da linha divina de Sete. Abraão creu na promessa de Deus, e essa fé é creditada a ele como justiça.
Deus reitera sua promessa a Abraão em Gênesis capítulo 17 e sua fé é recompensada em Gênesis capítulo 21 com o nascimento de Isaque. Teologicamente falando, a vida de Abraão é um exemplo vivo da doutrina da sola fide, justificação somente pela fé. 2 vezes, o apóstolo Paulo usa Abraão como exemplo dessa doutrina crucial. Em Romanos, o 4º capítulo inteiro é dedicado a ilustrar justificação pela fé, através da vida de Abraão. Um argumento semelhante e feito no livro de Gálatas, onde Paulo usa a vida de Abraão para mostrar que os gentios são, pela fé, herdeiros como os judeus da bênção de Abraão. Isso remonta a Gênesis capítulo 15, verso 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. A fé de Abraão nas promessas de Deus foi suficiente para Deus declará-lo justo diante dele, provando assim o princípio de Romanos capítulo 3, verso 28. Abraão não fez nada para merecer justificação. Sua confiança em Deus foi o suficiente. Mas e de você? O que acha de tudo isso? Não deixe de comentar. Se gostou, já deixa o joinha nesse vídeo, porque todas as vezes que você assiste o vídeo e não deixa o joinha, o algoritmo do YouTube entende que você não gostou do vídeo e não recomenda os vídeos desse canal. Então, obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo.